Fala galera, voltei! Finalmente chegamos no dia, o final do grande volume 9. Não só ele, como também a batalha final entre Deus e o homem. Kamijou Touma versus Otnus. O tão aguardado confronto final finalmente chegará em seu clímax. Como todos já devemos estar ansiosos para a batalha, eu não vou ficar perdendo tempo, mas faça algo aproveitando que estamos aqui no início. Comente aí quem você acha que vai vencer o confronto. Lembrando que tem que comentar agora e não depois que souber o resultado, hein? Em meio àquele mundo negro, cercado por escuridão, em um lugar onde o tempo e o espaço não importam. Aquela batalha já durou por bilhões de anos, e mesmo assim continuava sem um resultado. De um lado, o humano que já havia morrido incontáveis vezes, Kamijou Touma, e do outro, o Deus que poderia destruir tudo e reconstruir a sua vontade, Otnus. Embora em teoria, aquela batalha fosse extremamente desigual, embora qualquer um pudesse dizer que Touma seria um humano que facilmente poderia ser esmagado. Observando com os olhos aquela batalha, ninguém nunca conseguiria dizer tal. Com seus poderes infinitos, Otnus continuava um ataque incessante em cima de Kamijou Touma. Mas agora, com muita experiência de batalha, Kamijou Touma já não morria tão facilmente, criando estrelas de luz no céu e então iniciando uma chuva de estrelas cadentes em cima do garoto Kamijou. A cada impacto que a estrela fazia com o chão, um espaço do mundo negro equivalente a uma galáxia tremia. Para qualquer humano comum, apenas visualizar uma daquelas estrelas caindo e explodindo seria o suficiente para fazer com que ele morresse de pânico. Ver tanto poder, velocidade e capacidade destrutiva na sua frente faria com que qualquer ser humano surtasse. Mas não aquele garoto. Não, Kamijou Touma. Quantas vezes você vai continuar fazendo isso? Se esquivando de cada uma daquelas estrelas de luz. Kamijou Touma continuava correndo, indo na direção de Otnus. Se aproximando o suficiente dela, ele começava sua sequência de socos e chutes. Mas Otnus, teleportando para suas costas, continuava. Só que o garoto não se surpreendia com aquilo e rapidamente virava. E continuava tentando acertar, incansavelmente. O mesmo agora até via as estrelas de luz caindo perto dele e rapidamente desviava, tentando fazer com que a estrela acertasse a própria Otnus. E sempre que o impacto vinha em sua direção, ele utilizava o Imagine Breaker para anulá-lo. Ele já estava acostumado, toda vez que via a cabeça de Otnus mexer, era sinal de que uma força invisível vinha em sua direção para o despedaçar, e por isso ele já movia seu braço direito. Se a garota estralasse o dedo, o impacto seria direto. Se a garota balançasse o braço direito, o impacto viria pela de esquerda. Se a garota não mexesse nenhuma parte do corpo, o golpe viria de cima. Quanto tempo demorou? Centenas de anos, milhares de anos, até que ele conseguisse notar esse padrão. Isso porque toda vez que ele mostrava ter aprendido, ela rapidamente tentava mudar, mas com o tempo, até mesmo as mudanças que ela fazia começaram a se tornar previsíveis. Isso porque não era só sua capacidade de ler os pensamentos e movimentos de Otnus que estavam evoluindo, sua pré-cognição estava conseguindo até mesmo prever os próximos movimentos ou mudanças que ela faria. O garoto que antigamente, instantaneamente era morto pelos ataques de Otnus, finalmente estava em uma posição onde poderia dizer estar em um combate direto com seu inimigo. Eu também percebi outra coisa. Sempre que você se teleporta quando eu me aproximo de você, você normalmente não vai para uma posição extremamente longe de mim, e sim para uma das direções ao meu redor. Ou seja, da primeira vez que eu consegui prever o seu primeiro teleporte e dizer a posição para onde você vai, dessa vez ele novamente tenta esmurrar e novamente ela se teleporta, mas dessa vez para a sua direita. Eu só vou ter que contorcendo seu corpo, ele muda a direção de seu soco e dessa vez ele a atinge novamente. Olhando para o chão, ele nota a esfera de fogo se formando e usando o Imagine Breaker ele anula. O que foi isso, Otnus? Dessa vez, essa daí foi muito óbvia. Tá ficando lenta? Ele falava isso a encarando. E a garota, olhando ele com aquele sorriso no rosto, dá um pequeno sorriso e invoca uma força invisível pela direita que o divide em dois. Já você, quando faz esses movimentos de sorte, fica arrogante, fica se gabando. Eu também consigo te prever. Novamente ela o traz de volta à vida. Já foram 10.032 mortes desde o primeiro soco que ele acertou nela. É verdade, não é só eu que estou aprendendo mais sobre como ela se comporta, se movimenta e age. Ela também está aprendendo.
Que droga, parece que isso é infinito. Mas acho que com isso já tá na hora de você me contar a próxima parte daquela história. Ele fala isso ainda sorrindo e novamente começa a ir na sua direção. Está realmente curioso sobre a história? Ou só gosta do fato de quando eu estou falando dela, eu acabo deixando minha guarda um pouco mais aberta? Quem sabe? Toma fala enquanto ria e novamente se aproximava de Otnus. Enquanto preparava seu próximo ataque, ela começava a falar. Desde que Toma havia atingido o primeiro ataque em Otnus, ela havia começado a lhe contar uma história. A cada novo golpe que ele acertava, mais um pedaço da história era contado. A história começou falando sobre uma certa garota. Ela havia nascido há muito tempo atrás, em um mundo completamente diferente. Embora aquele mundo fosse diferente, algumas coisas eram muito iguais. A injustiça, a guerra, a dor e o sofrimento. Pessoas boas acabavam morrendo. Obviamente, pessoas más também. Mas no final, até aquela pequena garota conseguia perceber. Aquela pequena garota entendia que não importava que a pessoa que morreu fosse boa ou má, pois no final apenas quem foi deixado para trás iria sofrer. Aquela garota era igual, ela foi deixada para trás, deixada naquele mundo, aquele mundo cercado de sofrimento, mas ela havia decidido que não iria chorar mais. Ela não queria ser só mais um, que iria ver aquele mundo cercado de sofrimento e simplesmente aceitá-lo. Ela queria acabar com aquilo, ela queria acabar com o sofrimento, não importando as consequências. Ela iria acabar com aquele mundo de tristeza e trazer um sorriso às pessoas. Para conseguir seu objetivo, a garota trilhou um caminho difícil. Ela se esforçou, ela lutou. Nem sempre ela esteve sozinha durante esse caminho. Ela conquistou companheiros e continuou lutando com o mesmo objetivo. Mas um dia ela entendeu que seu objetivo estava mais para um sonho ou uma ilusão. Algo infantil, algo quase impossível de ser alcançado, pelo menos para um humano. Quando a garota testemunhou um sofrimento terrível, o sofrimento de perder um de seus companheiros, ela atendeu à verdade mais inaceitável de todas. Os humanos são fracos. Existe limite no que um humano pode fazer. Ela não pode salvar a todos. Ela não pôde nem salvar seu companheiro. Ela percebeu que não poderia mais ser humana. Ela tinha que superar essa existência fraca e simples, para que assim ela pudesse trazer o sorriso aos humanos. Decidida a fazer isso, a garota passou por um certo ritual, um ritual horrível e que a trouxe um extremo sofrimento. Depois de muita dor e depois de ter desistido de algo que lhe era muito precioso, a garota se enforcou em uma árvore e assim a humana sem nome morreu. Mas um Deus com capacidade de mudar tudo nasceu. Quando você acertar o próximo golpe, acho que eu posso contar o resto. Otnus falava, mas Toma, esquivando de seus ataques, dessa vez não se aproximou dela, parou, bloqueou o golpe que vinha de frente e então falou, não precisa, acho que eu já posso completar o resto. Otnus, encarando ele, ficou sem reação. O nome dessa tal deusa era Otnus. Para acabar com o sofrimento de todas as pessoas de seu mundo, ela acabou mudando. Mas a garota não tinha total controle de seu poder, e por isso a mudança não foi exatamente como ela planejava. Não tendo escolhas, a garota continuou a mudar o mundo, de novo e de novo, até encontrar o mais próximo de um mundo feliz que ela pudesse. E no final, ela conseguiu. Chegou em um mundo onde as coisas pareciam estar realmente felizes. Mas no final, ninguém agradeceu a garota. E ela ficou lá, sozinha, em um mundo completamente diferente, onde ninguém a conhecia. Não é isso, Otnus? Ela apenas ficou encarando. Já faz um tempo que você me falou, mas eu me lembro muito bem. Você disse que o mundo onde eu nasci, aquele mundo que eu chamo de original, já havia sido alterado por vários motivos, e um deles eram os deuses mágicos. Você é um deles. Então você já devia ter o alterado alguma vez, não é? Otnus deu uma pequena risada e falou, já nos conhecemos tão bem que você conseguiu completar a minha história. Sendo assim, não vejo a necessidade de responder. Você já deve saber a resposta disso também. Mas me diga, até essa parte da história, tudo o que eu falei é que ela havia se tornado um deus. Eu não disse que ela realmente havia mudado o mundo, nem nada do tipo. Como você chegou na conclusão de que ela já havia mudado? Eu estava tentando entender o porquê dessa sua
sua obsessão com o Imagine Breaker. Não fazia sentido alguém que nem se preocupava com as consequências de criar vários mundos até agora se preocupasse com uma criação irreversível do nada e por isso precisasse do Imagine Breaker como forma de garantia. Você criou vários deles até agora, então por quê? Por que você precisa do Imagine Breaker? Essa pergunta não saía da minha cabeça. Não é que você talvez vá precisar, você precisa agora, não é? Nem mesmo Olérios deve ter percebido. Você quer usar o Imagine Breaker para retornar até seu mundo. Mesmo com 100%, você não vai conseguir fazer isso. No máximo, você vai criar um mundo exatamente parecido com aquele seu, mas você sabe que ele não vai ser o mesmo. Para qualquer outra pessoa, talvez isso fosse loucura. Talvez elas achassem que não haveria como notar a diferença. Mas eu, que já vi vários mundos extremamente parecidos com os meus, amigos extremamente parecidos com os meus, sou quem melhor te entende nesse mundo. Mesmo que eles fossem 100% idênticos, ainda assim daria para notar que são artificiais, que não são as mesmas pessoas. No final, somos parecidos até nesse ponto. Ambos estamos nessa luta infinita para poder retornar ao nosso mundo. Os dois começaram a rir. Que ideia egoísta, camejou Touma. Aquele mundo era perfeito, todos estavam sorrindo. Ninguém queria que você mudasse. Você destruiu o mundo que todos desejavam. Que ideia egoísta, Otinus. Naquele meu mundo, todos estavam felizes. Ninguém queria que aquilo mudasse. Você destruiu o mundo de todos. Eles falaram ao mesmo tempo, enquanto sorriam um para o outro. Agora não tinha ódio nos olhos de nenhum, mas a batalha também não havia acabado. Eu estou lutando pelos meus desejos egoístas. Ambos falaram aquilo rindo e foram na direção um do outro. Otinus dessa vez criou um grande muro de chamas. E do outro lado, milhares de explosões diferentes, e começou a comprimir Touma com uma chuva de fogo, correndo em meio às explosões, sendo jogados a cada impacto, mas indo para cima de Otinus, Touma continuava. Seu corpo já estava queimado e cheio de ferimentos, e mesmo assim ele continuava a socar e chutar. Otinus a cada movimento se esquivava e lançava um novo ataque. O lugar tremia e a batalha continuava. Mais anos haviam se passado e a luta continuava. Não fazia sentido como aquele garoto continuava a se levantar. Nem mesmo ele já conseguiria responder tal pergunta. Mesmo assim, após ser trazido de volta, novamente ele se levantava. Mas ele havia percebido. Algo estava diferente. Finalmente, algo havia mudado em Otinus. A garota começou a reclamar de uma certa dor de cabeça que começou a sentir, e isso só foi piorando com o passar do tempo. Obviamente, não havia sido Touma que havia feito aquilo nela. Ele não tinha tal poder, muito menos havia despertado um novo. Aquilo era simples exaustão. Touma imaginou desde o início da batalha que aquela era a possibilidade mais forte de acontecer. Talvez ele realmente não fosse capaz de derrotar Otinus. Mas talvez isso não fosse necessário. Touma via aquilo de uma forma bem simples. Era como quando um jogador enfrenta um boss. Quando um jogador fraco desafia um chefe extremamente poderoso e é derrotado, ele não fica entediado. Ele não pode vencer e por isso vai reclamar, e muito. Mesmo assim ele vai continuar tentando. De certa forma é até divertido ficar criando estratégias para conseguir vencer um chefe que parece ser imbatível. Analisar seu padrão de ataque, utilizar todos os dados que puder e ficar tentando de novo e de novo. E toda vez que conseguir criar um dano novo, a animosidade o deixa ainda mais interessado em continuar. A felicidade de conseguir tirar um pequeno dano que seja daquele boss invencível faz com que você queira continuar. Mas e o contrário? Se um jogador esmagadoramente poderoso lutasse contra um inimigo extremamente fraco, ele obviamente ficaria entediado. Seu foco talvez durasse apenas meia hora. Isso porque não seria nada além de trabalho. Ele pode até aprender os movimentos do oponente, mas uma hora vai perceber que é entediante, porque não precisa daquilo. Não há sentido em ficar lutando contra um inimigo extremamente abaixo de seu rank por um tempo infinito. Em outras palavras, ele entendia que a dor que sentia em
sua cabeça. Era o resultado de sua mente ter ficado desgastada depois de todas essas lutas. Repetimos a mesma coisa inúmeras vezes, compartilhamos os mesmos eventos, caminhamos juntos nesse labirinto infernal por mais tempo do que eu possa lembrar, mas para você que não podia se animar com nada, era questão de tempo até que você chegasse em seu limite. Enquanto isso, eu continuo evoluindo e ficando mais forte. Toma fechou o punho e então sorriu. Não é impossível, não vai ser infinito. Existe uma possibilidade, eu posso ganhar. E a essa possibilidade eu vou fazer que se torne realidade. Otnus então começou a rir. É realmente bem engraçado. Você deveria se esforçar para mudar a sua feição se estiver lutando com alguém que te conhece tão bem. Está feliz porque agora notou que existe a possibilidade de vitória. Está feliz porque viu que eu possuo um limite. Realmente é inacreditável. Eu não acreditei que você fosse capaz de me fazer chegar em tal limite. Mas agora eu vejo que não adianta mais. Continuar com isso é burrice. Não importa o quanto eu tente, não vai adiantar. Por isso eu desisto. Toma ficou a encarando. E então se botou em posição. Eu desisto de continuar com isso. Eu vou só te matar. E dessa vez eu não vou te trazer de volta. Toma corre na direção de Otnus. E dessa vez ela ergue a lança. O chão vai começar a subir. Assim como ele havia previsto, a terra começa a virar. Mas ele salta para a direita. Parede de fogo. Ela cria uma grande parede de chamas. Mas ele atravessa se cobrindo com sua roupa. Ele se queima um pouco, mas consegue se levantar. Pilar de gelo. Dessa vez ele esmurra o pilar de gelo que apareceu em sua frente. E anula com Imagine Breaker. Estrelas cadentes. Otnus começa a ficar impressionada. Realmente ele consegue ver cada movimento meu, mesmo que eu esteja lançando em uma velocidade absurda, uma velocidade onde com certeza nenhum humano deveria ser capaz de se mexer. Sendo assim, como essa será a nossa batalha final, e para honrar você que lutou comigo por todos esses anos, eu irei com tudo também. Eu irei com meu máximo. De repente, Otnus simplesmente pega sua lança e a joga na direção de Toma. O garoto não entende aquilo. Era a primeira vez que ela havia feito tal uso da lança. Essa é a minha chance! Toma vai na direção da Gungnir e então usa seu braço direito. A lança estava encoberta por uma chama. Quanto mais se aproximava dele, mais ela parecia um meteoro de fogo. Mas enquanto fosse algo mágico, mesmo que ela estivesse distorcendo a realidade por onde ela estava passando, ele tinha certeza. Ele iria conseguir a anular. Eu vou destruir essa maldita lança criadora de pesadelos. Dessa vez ele simplesmente a socou com toda a sua força. No momento do impacto, várias lachaduras negras apareceram. Um brilho tão forte que ofuscou todo aquele mundo negro foi visto. E assim, Kamijo Toma finalmente destruiu a lança de Deus Gungnir. Mas ele não ficou nem um pouco feliz com isso. Ele apenas ficou observando as lachaduras da lança caindo. Enquanto isso, Otnus novamente falou com ele. Parabéns, você conseguiu destruir essa lança. Realmente é algo inacreditável. Saiba você que essa lança tinha o poder para destruir todo o multiverso, destruindo cada uma das fases. E mesmo assim você a conseguiu destruir. Mesmo Tom escutando, ele não conseguia prestar atenção, porque ele não parava de pensar. Ele acreditava que existia a possibilidade de que se ele destruísse a Gungnir, o mundo voltaria a ser como era. Mas ainda assim, lá estava ele, naquele mundo negro, com tudo destruído. Mas foi quando ele começou a pensar: por que Otnus fez aquilo? Por que Otnus lançou a Gungnir daquele jeito? É quando ele olha para ela e percebe algo incrivelmente assustador. Esse ataque será o meu mais forte. A escala dele não poderá ser comparada com nada até aqui. Toma se levantava e tremia vendo aquilo. Otnus, a principal deusa nórdica. Seus feitos sendo recontados pelos homens ao passar das eras, criou várias lendas que juntas completavam a mitologia nórdica. De acordo com essas mitologias, Otnus não usava necessariamente apenas uma arma. Havia registros dela derrotando inimigos com várias armas diferentes, mas uma especificamente era associada a Otnus e não a Odin. Aquela arma era conhecida como balestra. Ninguém sabia seu nome verdadeiro, muito menos como ela havia sido produzida, nem mesmo se era realmente uma arma, pois não havia uma descrição oficial. Tudo o que sabiam ao escutar sobre ela nos textos antigos era que era uma arma extremamente destrutiva e o símbolo principal daquele deus. Dizia-se que aquela balestra podia segurar 10 flechas e disparar 10 disparos. Embora existisse um boato sobre uma 11ª,
Nada poderia existir após o disparo da 10ª, então nada poderia comprovar tal afirmação. E naquele momento, Kamijou Toma se tornou um dos poucos a sequer verem a forma verdadeira daquele poder mítico. Um símbolo perturbador apareceu nas costas de Otnus e flechas vermelhas que brilhavam pelo mundo negro apareceram ao redor. Todo mundo negro rangia e tremia diante aquele poder. Era como se o próprio mundo fosse sua balestra. Kamijou Toma não entendia o que era aquilo, mas conseguia dizer: 10 pedaços de pura destruição iam ser jogadas em sua direção. Em sua mente, ele não conseguia nem sequer raciocinar. Talvez ela estivesse tentando comparar aquilo com algo. Ele imaginou que se existisse algum ser além das 12 dimensões que olhasse para aquilo, talvez conseguisse ver como uma espécie de ray gun gigante na superfície de um planeta, tendo aceleração eterna e usando trilhas que se estendiam ao extremo de todo o universo. Talvez visse como uma arma de singularidade que criava destruição inexplicável com a física newtoniana. Talvez, mesmo assim, ainda não fosse capaz de expressá-lo com palavras. Não importa o quanto ele repetisse, ele não conseguia descrever em palavras aquilo que ele estava vendo. Se ela tivesse utilizado aquele poder em um dos universos alternativos que ela criou, não iria caber. Todo o universo se desmancharia após a criação daquilo. Otnus, olhando para o rosto em pânico de Toma, fala: para alguém que viu pela primeira vez as flechas, você realmente parece ter tido uma boa compreensão. Você está certo, esse poder não é algo que possa ser utilizado dentro de um universo, mas ainda é cedo para entrar em pânico só por isso. Cada flecha multiplica o poder, velocidade, capacidade destrutiva, tudo exponencialmente da anterior. Tudo que você está vendo agora, que você está sentindo, é apenas a primeira flecha. Quando Kamijou Toma escutou aquilo, ele começou a correr na direção dela, mas naquele momento ele já não estava pensando. Ele não estava raciocinando. Sua mente estava em um completo branco. Seu corpo agia por si só. Antes que ele percebesse, seu corpo já estava indo para uma direção. Estava correndo, indo de frente para o inimigo. E a flecha já havia sido disparada. Faz tanto tempo que eu utilizo isso que realmente é complicado de ajustar. A flecha de aceleração eterna já havia sido lançada. O garoto havia conseguido se esquivar, mas sequentemente a próxima flecha era lançada. No local onde a flecha havia atingido, não havia ficado algo como uma cratera, e sim um rasgão de tudo aquilo que existia. A próxima flecha já não havia sido disparada com uma trajetória errônea e por isso foi diretamente em Toma. O mesmo não conseguiu anular, muito menos desviar, mas usando toda a sua força, ele conseguiu redirecionar a flecha e evitar de ser atingido. Ele continuava a correr, sem pensar, só por instinto, indo em direção à pura destruição, a deusa do fim, e simplesmente disparava mais flechas. A sexta flecha havia superado tanto em velocidade quanto o poder destrutivo, e em sua velocidade ignorava completamente o conceito de números, mas utilizando tudo de si, sem ter tempo nem mesmo de respirar, ele continuava e continuava, desviando ou então usando Imagine Breaker para redirecionar. Kamijou Toma continuava a correr. A sétima flecha já era tão veloz que até mesmo Otnus teve problema de ver. As flechas disparadas voavam em direção ao Toma, mas o garoto ainda continuava a correr. As mesmas rasgavam, destruíam e iluminavam a escuridão. O garoto já não estava mais nem pensando. Tudo o que podia fazer era ranger os dentes e continuar, atravessando aquelas fendas de puro caos. Tudo o que ele sabia é que tinha que chegar até ela. Se ele trocasse ela apenas uma vez, o feitiço das flechas seria anulado. Era isso que ele acreditava. Mas poucos metros antes de conseguir, a 10ª flecha já havia o atingido. Nem mesmo Otnus havia visto ela sendo disparada. Nem mesmo Toma havia percebido que havia sido atingido. Ambos só perceberam quando Otnus pegou a parte superior do resto do cadáver de Toma, que estava voando, com sua mão, e sentiu o sangue do garoto escorrer. E então, quando finalmente ambos entenderam a situação, Otnus, com uma luz fria em seus olhos, falou: acabou. E Toma, engasgando com o próprio sangue, falou: talvez sim. Toma podia estar cuspindo sangue, mas já não sentia dor. Seus órgãos foram destruídos e era estranho que ele ainda estivesse consciente.
Mas há muito tempo ele já havia escutado uma certa lenda sobre a cabeça de criminosos que continuava piscando mesmo depois de serem decapitados. No entanto, ele nunca imaginou que um dia ele seria aquele que iria comprovar esse rumor. Parece que até o fim eu não tive uma chance real de ganhar. É um pouco tarde para perceber isso. No fim, nós dois sabíamos. Não iria adiantar de nada. Thomas já sabia. Otnus também. No final, mesmo que Kamijo Toma vencesse, não faria diferença. Mesmo que ele espancasse Otnus, mesmo que ele matasse, isso não iria trazer o mundo anterior de volta. Isso só faria com que ele tivesse que viver naquele mundo sombrio eternamente e dessa vez completamente só. Você também entendia isso muito bem. Então por quê? Por que continuou a me desafiar? Porque era só nesses momentos em que realmente podíamos conversar. Aquela frase normalmente não faria sentido nenhum, mas para Otnus, que conhecia ele tão bem, já havia entendido completamente. Talvez no início eu tenha pensado que desse jeito eu conseguiria fazer com que minhas palavras chegassem até você, mas não adianta agora, você simplesmente perdeu. O mundo que você deseja não vai voltar. Toma rindo, gentilmente, respondeu, tudo bem. Ele parecia estar gradualmente perdendo as forças. Ele estava parecendo perder gradualmente sua vida. Mas ele não tinha dessa vez um sorriso forçado, nem egoísta. Era um sorriso gentil. De qualquer forma, trazer aquele mundo era apenas o meu desejo egoísta. O meu fracasso não vai deixar mais ninguém triste. O meu fracasso não vai fazer com que o sorriso de ninguém desapareça. Porque nesse mundo, aquilo não existe. Otnus, olhando pela primeira vez em muito tempo, ficou confusa com uma das frases de Toma e se perguntou profundamente o que ele realmente queria. Destruir, proteger, tudo era contraditório, mas pela primeira vez ela sentiu que realmente chegou em uma resposta para algo que pensava muito. Se for para realizar um desejo egoísta, no final, não faz diferença se é algo contraditório ou não. A respiração de Toma estava fraquejando. Ele iria desaparecer. Olhando para aquela garota e se recusando a desaparecer antes de falar, ele chamou pelo nome de Otnus e disse, eu posso pedir uma última coisa? Otnus, olhando para ele, apenas respondeu, eu não tenho motivos para realizar o seu desejo. Mas diga qual é. Otnus esperava que no final ele pedisse pela felicidade de todos os seus amigos, para que ela criasse aquele mundo de felicidades mais uma vez. Mas ao contrário de tudo que ela imaginou, ele apenas esticou seu braço direito até seu rosto e falou, faça bom uso disso. Faça bom uso dessa mão direita. Use ele para retornar ao seu mundo. Não crie outro que trará felicidade às outras pessoas, mas te deixe triste. Mesmo que ninguém saiba a diferença e o mundo esteja cheio de sorrisos, será uma tragédia para você. E essa é uma dor que não pode desaparecer, jamais. Espero que consiga a sua esperança. Com aquela frase, Otnus entendeu. Ele percebeu tudo. Todos os mundos que Toma havia presenciado, na verdade, foram mundos idênticos por qual Otnus acabou passando. Ela havia experimentado a mesma coisa que ele, em cada um dos mundos. Aquele mundo de sorrisos era idêntico ao que ela teve que passar no mundo em que Toma existia, fazendo um desejo egoísta para voltar ao seu mundo. Mas no caso dele, ele teve um Will, que disse que tudo bem ele ser egoísta e querer voltar para casa. Mas Otnus, no momento em que decidiu voltar, havia decidido se tornar a vilã, e isso a fez ter aquela visão de si mesma. Já que ele havia se tornado o vilão egoísta, decidiu dizer a ela que tudo bem, afinal, era o que ele mais queria ouvir. Seja egoísta e vá atrás do que realmente deseja. Depois de dizer isso, o garoto só foi desaparecendo e finalmente morreu. Ao mesmo tempo que sua mão escorria, secava uma lágrima que descia pelo rosto de Otnus. Ela já estava naquilo tudo há tanto tempo que ela nem se perguntou o que realmente faria depois de matar Toma. Afinal, por que voltar para o mundo original? Naquele mundo de Toma, naquele mundo cercado de sorrisos que ela criou, ela estava cercada de felicidade, mas sozinha, carregando uma dor que ninguém podia entender e um desconforto que a fazia pensar que ela certamente deveria morrer, ou então aquele desconforto um dia a faria destruir tudo aquele mundo para voltar a seu mundo original e então reencontrar-se com seus amigos. Mas no fim ela decidiu ser egoísta, decidiu se tornar vilã e inimiga do mundo para poder retornar.
Só que agora ela percebeu outra coisa. Naquele mundo original também não existia alguém que pudesse entender pelo que ela passou. Só iria ter sofrimento a esperando. No final, a única pessoa que realmente entendia sua dor foi aquele garoto que passou por tudo aquilo igual a ela. Por um tempo, ela teve a companhia daquela pessoa. Ela conseguia ver em Toma uma versão dela que já havia perdido há muito tempo. Era como ver um irmão mais novo tentar seguir os passos do irmão mais velho. Às vezes, ela ficava irritada quando ele passava por certas situações que ela teve grande dificuldade. E ficava alegre toda vez que via ele evoluindo também. O relacionamento dos dois estava longe de ser visto como uma amizade. Estava como dois irmãos que não paravam de brigar, mas que entendiam melhor do que ninguém um ao outro. Parando para pensar, eles já haviam passado tanto tempo juntos, que acabaram criando um vínculo muito mais forte do que apenas um companheiro. Sendo assim, ela percebeu que já havia conseguido o que realmente desejava. Ela havia conseguido passar mais um tempo com alguém que entendesse sua dor. Talvez seu corpo já tivesse entendido antes mesmo de sua mente, pois no momento em que ela lançou a Gungnir, ela também já havia assinado seu destino final. De repente, o corpo de Otnus começou a brilhar e lachaduras começaram a aparecer do centro do peito de Otnus. Eu também vou morrer e logo vou desaparecer. Mas ela estava com um sorriso tão tranquilo no rosto que nem parecia ser verdade. Isso porque ela sentia que já tinha valido a pena. Ela já tinha conseguido o que desejava. Mas então, olhando para o lado, vendo o corpo daquele garoto, ela havia percebido outra coisa. Naquele braço direito ainda residia o poder do Imagine Breaker. Ele ainda não havia reencarnado em outra coisa. Talvez porque aquele garoto desejou que isso acontecesse. Ela poderia tentar usar aquele braço para voltar ao mundo original, mas nada estaria esperando. Ela poderia tentar se recuperar, mas iria voltar a viver sozinha. Ela já havia realizado seu desejo egoísta. Ela já não precisava de mais nada. Então, usando aquele poder, antes de desaparecer, ela reconstrói o mundo daquela pessoa. Ela reconstrói o mundo de seu companheiro. E assim, lachaduras brancas se espalham pelo mundo negro. No mundo original, tudo o que eu conheci foi o sofrimento. No seu mundo, eu só conhecia a solidão. Mas nesse mundo de infinitas batalhas, eu tive um companheiro que dividiu as mesmas dores que eu e me proporcionou uma verdadeira amizade. E que estava tudo bem ter desejos egoístas. No final, a história da garota que queria trazer o sorriso aos outros era apenas a história de uma garota que se tornou deusa para poder realizar seus desejos. E no final está tudo bem. Mesmo que seja contraditório, eu acredito realmente que está tudo bem. Mas e você, Kamijo Toma? Qual é o final da sua história? Abrindo seus olhos, Toma novamente desperta. Ele sentia que havia retornado novamente, mas dessa vez era completamente diferente. Olhando em volta, ele rapidamente reconheceu aquele lugar. Ele estava no barco, atracando na ilha de Sargasso, junto a Index, Lavinia e Mikoto. Não me diga que ela... De repente, Toma salta do barco e vai correndo até aquele lugar. Lavinia fica olhando para ele. Para onde ele vai? Ele não conhece essa ilha. E então as três garotas correm atrás dele, correndo até a direção onde havia se encontrado com ela antes de destruir todo aquele mundo. Toma encara aquela cena. A garota estava lá com um sorriso tranquilo, como se tivesse aceitado o que iria acontecer a seguir. E em volta dela estava Fiamma, Olérios e vários outros magos. O avião que estava vindo junto a Steel estava sobrevoando a ilha e lançando vários magos ao redor. Os navios que haviam sido parados pelo oceano congelado conseguiram passagem graças a Sylvia e Brunhilde e agora cercavam a ilha. Lavinia passa à frente de Toma e então, vendo que a situação estava mais controlada do que ela imaginava, fala: "Parece que no final você deu azar. Não iremos perdoar os crimes que você cometeu. Otnus, como inimiga número 1 do mundo, nós iremos eliminá-la." Quando Toma escutou aquilo, ele ficou sem reação. Index e Mikoto concordaram.
Você envolveu Tóquio, você envolveu a cidade da minha mãe. Os crimes que você fez só por ser uma deusa mágica não tem perdão. Lessara então pega seu item mágico e todos se preparam. Otnus, apenas olhando para todos, com um sorriso no rosto, fala: se é assim, vejam, a inimiga número 1 do mundo está bem aqui. Quem de vocês vai vir primeiro pegar a minha cabeça? E ainda continuava com aquele sorriso tranquilo. Toma já havia visto aquele sorriso, só que em seu rosto. Mesmo que ele gritasse ali, tentando explicar, ninguém iria entender a situação. Não, mesmo que entendessem, isso iria mudar a visão deles? De fato, ela havia destruído o mundo. Mas para começo de conversa, foi ela quem o criou, tentando trazer a felicidade e acabar com o sofrimento. E além do mais, ela o trouxe de volta. Mesmo assim, ela seria morta ali, friamente, como a inimiga do mundo, declarada a maior vilã, apenas porque agiu de forma egoísta, tentando encontrar sua felicidade. Mas ela só havia feito o mesmo que ele. Toma não parava de pensar nisso, mas antes que ele pudesse chegar em alguma conclusão, eles iniciam o ataque e disparam a magia na direção de Otnus. Os maiores magos, incluindo Olérios, Leivinha, todos se concentram em usar algo que a matasse definitivamente. Otnus estava ficando cada vez mais fraca e a rachadura em seu peito estava ficando cada vez maior. Ela definitivamente morreria de uma forma ou de outra, mesmo que ela escapasse dali. Até mesmo a organização que ela liderava, a Gremlin, iria atrás de sua cabeça, pois diferente do que ela havia dito para eles, ela não construiu um mundo onde eles poderiam ser felizes. Na verdade, ela apenas estava brincando. Literalmente todo mundo ali era seu inimigo. Então estava tudo bem morrer ali. Afinal, ela já estava bem, pois havia realizado seu desejo. Enquanto se preparava e via eles acumulando magia, ela sorria e pensava: será que no final esse mundo ainda irá se lembrar de mim? Minha morte talvez até vire um feriado, ou talvez deseje me esquecer completamente. É uma pena não poder ver sua cara de surpresa quando percebeu que esse mundo havia sido refeito. Mas está tudo bem, afinal a gente já se despediu, não é mesmo, meu companheiro? Otnus então se levanta e encara todos, desde Olérios até Sylvia. Agora, humanos, consigam sua felicidade, derrotando o maior inimigo de todos. Otnus começa a emanar um pouco de sua magia e todo lugar começa a tremer. E em resposta, todos os magos param de perder tempo e então focam suas magias em um único ponto, disparando a maior rajada de concentração mágica de todas. Mas antes que o ataque a acertasse, alguém pula na frente e então fala: você apenas começou a ter desejos egoístas, você apenas começou a ser feliz. Então não venha com essa e aceite morrer tão rapidamente. E assim, com o braço direito, Toma anula aquela magia colossal que eles haviam disparado em sua direção. De repente, a fumaça começa a baixar e todos ficam encarando o garoto que apareceu na frente de Otnus. O vento começa a levar o chapéu da garota e todos se perguntavam o que ele estava fazendo ali. Nesse momento, eu sou o vilão mais egoísta desse mundo. E o meu desejo egoísta agora é fazer com que essa garota seja feliz. E para realizar esse desejo, eu não me importo nem um pouco que eu tenha que enfrentar todo mundo. E assim o garoto camejou Toma ali na frente de milhares de magos que vieram em busca da cabeça da deusa mágica Otnus, declara guerra ao mundo. E com isso, finalmente chegamos na fase final do arco Otnus. Agora é guerra contra o mundo. Toma decidida a proteger os laços com a garota egoísta que no início queria trazer o sorriso às pessoas. Vai enfrentar a Aliança Anti-Gremlin, a Cidade Academia, todos os magos, a própria Gremlin, sem se importar se está certo ou errado. Mas o mesmo ainda não sabe que o destino de Otnus já estava escrito bem antes daquele mundo ser refeito. A rachadura brilhante no peito da garota continua a crescer. O porquê isso está acontecendo, como isso começou e como esse arco irá terminar, são respostas que você só vai saber nos próximos vídeos. Então deixe seu like, se inscreva no canal, comente aí o que você achou. Não se esqueça de que se virar membro vai estar ajudando muito o canal, mas era só isso, valeu, falou, fui!